A forma como nós construímos a realidade, ela está o tempo todo se modificando. Só que ela não se modifica no vazio e do nada, ela se modifica a partir das estruturas que já estão construídas, certo? Então, de uma maneira geral, existem limites, né? Você pode absorver mais conhecimento? Pode, né? Mas, por exemplo, eu posso, eu posso aprender sobre física quântica? Eu posso, né? Mas eu vou encontrar alguns limites nessa aprendizagem, né? Em função de todas as experiências que eu tive, em função da idade que eu tenho, em função do estado do meu sistema nervoso central, em função de quantas cervejas eu tomei, como é que está o meu estado emocional. Então existe limites. Eu não gosto de pensar no sistema nervoso como uma estrutura ilimitada, né? Como algumas pessoas às vezes fazem crer. A gente sabe que tem grandes possibilidades plásticas de desenvolvimento, de modificação dele, né? Eu trabalho especificamente com isso, mas a gente sabe que existem limites biológicos para essas modificações, né? Então, memória, inteligência, isso dá para a gente incrementar? Dá, em alguma medida dá, né? Dá, mas tem limites? Tem. Tem alguns limites que são E dá para falar importantes. que alguns cérebros, digamos, têm capacidades maiores ou menores do que outros. Sim. Sim, você pode usar parâmetros que sim. Aquele negócio de mensurar QI, por exemplo, é um Isso. parâmetro. É um parâmetro. A mensuração de QI. Eu não gosto mais do conceito de QI. Eu trabalho com o conceito de inteligência que chama Corn, Kettle e Horn. Acho que é isso. Eu acho que eu falei errado, mas depois eu leio. Onde eles vão substituir essa ideia de consciente intelectual por funções cognitivas globais, né, que envolve uma série de funções, assim, uma infinidade de funções, e que ele está mais adequado a essa perspectiva da avaliação neuropsicológica, né. Por trás desse conceito de inteligência existe uma série de problemas, né, que são difíceis ou pelo menos são mais complicados da gente elucidar não, mas chegar num consenso, né? Porque a inteligência ela não é também um conceito fechado, né? É um conceito difícil, a gente vai ter ao longo das histórias uma série de conceitos, né? Por exemplo, eu trabalho com um conceito de inteligência que está ligado a esse modelo, que ele advém de estudos estatísticos, né? É um modelo que a gente chama de análise fatorial, né? Análise fatorial são múltiplas correlações que você estabelece, da qual você consegue tirar um fator numérico que é representativo da capacidade do indivíduo de desempenhar em várias tarefas de diferentes naturezas, né? Então a gente chama isso de fator G. E a ideia do fator G de Spearman é efetivamente chegar a um número que seja representativo dessa capacidade de lidar com diversidades de tarefas, né? Poderíamos falar de múltiplas inteligências? Existe o conceito do Gardner, né, de múltiplas inteligências, que é um conceito que busca, de certa forma, pensar que existem aptidões diferentes, né? Apesar de ele encontrar em algumas... Apesar desse conceito, de certa forma, ser um conceito que surgiu como uma forma, abre aspas, de contestar ou de apresentar um modelo alternativo a essa ideia de fator G da inteligência, é um conceito que também se usa na avaliação neuropsicológica, mas com menos... com menos frequência. Bota uma aguinha ali. Eu vou tomar uma aguinha. Vai ser uma cervejinha também. Tá. Vai fazer o mesmo efeito. Eu pergunto isso porque, tipo, eu vejo que muitas vezes uma pessoa... Vai ser que nem mesa de bar agora mesmo. Vai derramar cerveja na mesa. Isso aí ficou de propaganda de televisão, assim. Não, Mas que eu vejo que pessoas têm, por exemplo, habilidades físicas espetaculares, vamos supor, alguém tem uma noção corporal, por exemplo, absurda, ou de música, alguma coisa assim, e é terrível em exatas, por exemplo. E daí tem pessoas que são, tipo, gênios com números e são péssimos em outra coisa. Mas daí como é que tu vai avaliar essas pessoas
Ah, quem é mais inteligente? Tem essa questão, mas aí a gente tem que... Por exemplo, para pensar nisso, a gente tem que pensar em vários outros fatores que podem desenvolver, digamos, que podem estar ligados ao desenvolvimento dessas habilidades, né? Acesso à informação, acesso a recursos, valores sociais, né? Por exemplo, a gente poderia pensar, sei lá, que o brasileiro tem uma inteligência sinestésica maior, porque a gente vê que os brasileiros têm habilidades em vários esportes, né? O que me parece que seria muito adequado pensar, né? A gente sabe que, na verdade, a gente dá um valor muito grande ao desempenho esportivo, né? Isso faz com que muitos de nós tenhamos mais interesses, ou sejamos incentivados desde cedo para isso, e acabamos desenvolvendo melhor, né? Eu fico imaginando, por exemplo, óbvio, isso é uma alegoria, uma brincadeira, né, pessoal? Mas eu fico imaginando se a gente... se cara que é bom em matemática pegasse muita mulher, né? Sim. Se fosse um valor social importante, né? Provavelmente a gente se esforçaria bem mais no aprendizado da matemática, né? Então, a gente tem que pensar que essa questão de habilidade, elas estão atravessadas por uma série de outros aspectos, assim, né? De uma maneira geral, que podem fazer com que a gente efetivamente desenvolva mais uma habilidade do que outras, né? Eu, na minha prática, e óbvio, minha prática pode estar viciado pelas ferramentas que eu uso, né? Mas eu acho o conceito de fator geral de inteligência ali útil, né? Apesar de a gente ver que, por exemplo, eu vejo pessoas que são muito boas em músicas e que têm um bom nível de desempenho intelectual, independente dessa preferência musical delas, né? Então, o que a gente vê nesses testes, que geralmente são padronizados, né? São testes que são cuidadosamente elaborados, né? Para que eles sejam representativos da população, o que a gente vê é que um cara que ainda que seja músico, e outro que seja atleta, e um outro que seja, sei lá, pintor, eles podem ter um desempenho intelectual global muito parecido, né? Então... porque daí consegue analisar vários pontos da inteligência desse cara. Porque eu não vou... Quando eu faço a avaliação de inteligência, eu não vou pedir pro cara tocar violino, né? Apesar de o fato dele tocar violino ser importante na minha análise final do processo, né? Então, a gente acaba analisando algumas habilidades mais gerais, como, por exemplo, habilidades de memória operacional, memória semântica, né? A retenção, a recuperação, alguns elementos atencionais, funções executivas, elementos verbais, articulatórios relacionados à linguagem, ao uso de linguagem. Então tem uma série de parâmetros que a gente usa ali, que são parâmetros mais ou menos cotidianos, né? Algumas relações visoespaciais, né? Algumas atividades que envolvem um raciocínio mais abstrato, um raciocínio mais concreto, né? Então, de uma maneira geral, quando a gente está olhando para as funções cognitivas globais, a gente está analisando uma série de funções que são comuns à maioria dos seres humanos, né? E por isso a gente consegue ter medidas mais ou menos precisas sobre isso, né? E aí, a partir dessas medidas, a gente consegue fazer uma análise, fazer algumas inferências do que está acontecendo ali e fazer inferências diretas sobre o funcionamento do sistema nervoso central no caso da avaliação neuropsicológica. E alguma coisa que o cara esteja, ou quem for, né, esteja passando no momento que ele vai fazer uma avaliação dessa, por exemplo. Tá estressado, tá, sei lá, apaixonado, bebeu, alguma coisa, isso interfere diretamente no resultado. Vai interferir, né? Por isso que a gente costuma dizer que a avaliação é uma fotografia, é um recorte daquele momento, né? Ela pode me predizer coisas do futuro em alguns aspectos com alguns cuidados, né? Então ela pode me predizer que, por exemplo, uma pessoa para determinadas atividades acadêmicas ou escolares ela pode ter um pouquinho mais de dificuldade ou facilidade, né? Mas a gente está tendo um recorte daquele momento. Uma das estratégias que a gente usa na avaliação neuropsicológica, de certa maneira, para contornar essa questão, é que a gente não avalia tudo num dia,
né? Eu uso, em geral, 8 sessões, assim, né? E que eu vejo que meus colegas também mais ou menos usam, né? Essa diversidade de sessões, ela permite que a gente pegue o paciente em diferentes momentos. Senão seria muito injusto, né? De certa forma, às vezes o cara tá num dia bom, é igual prova. Às vezes tá num dia bom, tá num dia ruim. E a gente tem algum cuidado, né? Assim, por exemplo, saber como é que é o sono desse paciente, dar uma olhada na história médica dele, olhar a história acadêmica de desenvolvimento, né? Então, efetivamente, não é só o teste que vai dar o resultado específico. A gente tem um cuidado de analisar esse teste a partir de uma série de variáveis que pode estar efetivamente influenciando nesse desempenho, né? E essa série de variáveis que a gente analisa, que de certa maneira vão levar ao resultado da avaliação, né? Então, por exemplo, eu posso invalidar um resultado quando eu vejo que esse resultado foi atravessado por algum aspecto que de alguma forma estava enviesando ou estava afetando o comportamento dele. Ele dormiu mal, brigou com o namorado, com a namorada. Desculpa, pessoal. Então, essas são questões que a gente acaba considerando ali no momento da avaliação, né? A avaliação neuropsicológica não é o teste. Tá. O teste é um instrumento, uma ferramenta que você usa, né? A avaliação, assim como a avaliação médica, ela depende de uma série de informações que você vai interpretar à luz de todos esses elementos, né? Então, é preciso que eu faça uma análise de todos esses dados, uma análise conjunta desses dados, para que eu extraia dali um significado. Né? O significado ele não é possível junto. A história do indivíduo, o estado emocional dele, o estado fisiológico dele, né? As dificuldades específicas que se apresenta, a idade, o nível socioeconômico, uma série de elementos vão ter que ser, de certa forma, contabilizados nessa avaliação para que a gente tenha uma certa precisão do que está acontecendo com o indivíduo naquele momento e consiga, de certa maneira, conduzir ou aconselhar ele para que ele possa melhorar, compensar ou se adaptar em relação às suas dificuldades e tenha uma otimização do seu desempenho.